Pesquisas desenvolvidas aqui no Brasil mostram que a automedicação por parte de pais ou responsáveis é frequente, tá? E varia aí entre 17% a 80%, dependendo da faixa etária da criança e do período considerado. Mas essa prática pode trazer riscos aí para os pequenos, tá? Quem vai explicar tudo pra gente agora aqui no estúdio sobre esse tema é a farmacêutica Carmen Arrochelas. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua presença, Carmen. Eu agradeço o convite. É um número bem considerável esse, quando a gente pega assim 80%, né? Muito considerável. Muitas vezes os pais, os responsáveis, não têm nem noção, né, dos possíveis riscos que venham a acontecer, né? Essa questão da automedicação, muitas vezes é algo para suprir a necessidade momentânea, mas pode ser que mais para frente aconteça alguns probleminhas, né? Pois é. Quais são os principais motivos em que os pais responsáveis eles alegam para fazer essa automedicação, Carmen? O principal de toda é a comodidade. Sim. Né? A gente sabe que tem as farmácias e os principais medicamentos, né, são os que a gente chama, que não são estajados, livres, né, de taja. Os MIPs, medicamentos isentos de prescrição, e os pais responsáveis pensam, né, que já que não necessita a prescrição de um médico, é um medicamento que não faz nenhum problema, não traz nenhum risco. Sendo assim, vai numa farmácia, né? Tem farmácia hoje em dia em tudo que é canto, então é muito cômodo, chegam na farmácia, solicitam um medicamento e a comodidade vem aí como primeira opção. E quais são esses medicamentos, assim, esses principais MIPs? Pronto, é muito comum, é bastante comum eles pedirem e solicitar analgésicos como dipirona, analgésicos e antitérmicos ou antipiréticos, né? Analgésicos são medicamentos para dor. Então, a criança está com algum tipo de dor, o pai, a mãe, algum responsável vai lá na farmácia. Toma um dipironazinho, né? Dipirona, um paracetamol, muito também solicitado. Né? Além desse, nós temos os medicamentos para tosse, né? Que são os xaropes, expectorantes principalmente. Então, eles veem que sua criança está tossindo, me dá um medicamento para tosse, né? E faz o uso do medicamento, mas a gente precisa se atentar à informação, porque tem que entender também qual é a causa daquela tosse. Sim. É uma tosse produtiva, que tem secreção? É uma tosse seca? É uma reação alérgica? Não é o que está por trás. Muitas vezes os pais responsáveis chegam, solicitam medicamento e não explicam mais nada. É onde entra a importância de nós, profissionais de saúde, né, de questionar, entender mais o perfil daquela pessoa. Né? Essa questão de xarope para tosse tem que ser algo bem cuidadosamente, né, questionado para entender qual é a real necessidade mesmo. Pois é, porque como a Carmen estava falando, né, pode parecer aí, né, que seja um remédio inofensivo, mas que você não sabe qual que vai ser o efeito, né, naquele corpo daquela criança ou até mesmo a longo prazo, o que é que ele pode provocar. Então, quer dizer que essa prática dessa automedicação aí, né, assim, desenfreada, ela pode trazer riscos para os pequenos, Carmen? Que riscos seriam esses? Pode trazer. Uma outra classe de medicamentos que é bem solicitado são os antibióticos. Né? E esses são mais pesados, né? Isso, antibióticos, eles já são medicamentos que precisam de retenção de receita. Né? Mas mesmo assim ainda existe, né, pais responsáveis que tentam comprar esses medicamentos. Muitas vezes eles pensam, né, que o antibiótico ele vai servir para uma inflamação. Sim. Aí ele chega na farmácia, por exemplo, e pede, me dê uma amoxicilina, por exemplo, que é um antibiótico, né, que tem retenção de receita, né? Muito comum, as pessoas conhecem muito bem. E é porque ele está com inflamação. Então, muitas vezes, o que a criança está representando ali como sinais e sintomas é uma inflamação, e ele pensa que aquele antibiótico vai servir. Mas nós temos que nos atentar. Existem vários motivos para promover uma inflamação no corpo. Principalmente uma inflamação desencadeada por uma infecção viral. Então, infecção viral é por vírus. Muitas vezes eles utilizam até mesmo, né, da sua própria prescrição. Isso é muito comum. O adulto vai ao médico, o médico prescreve ali e sobrou um pouco, porque talvez não fez o tratamento correto. Eu vou dar para a criança tomar. Né, porque ele está espirrando, está com a garganta seca, ardendo muito. Mas nós temos que nos atentar a isso. Infecção e inflamação são situações diferentes. Tá vendo? Infecção e inflamação são situações diferentes e logo também precisam de remédios
diferentes, não é isso? Uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui é quais que são os riscos de haver, por exemplo, uma intoxicação acidental com essas crianças? Sim, muito bem. O problema maior das intoxicações por medicamentos em crianças entra a dosagem, né? E às vezes passa até a ser confuso. Quanto é que eu vou utilizar? Quanto é que eu vou dar para ele tomar? Né? Para adulto é algo mais fixo. Geralmente, alguns medicamentos para a faixa etária infantil, eles precisam ser relacionados com o peso da criança. Sim. E é onde entra muita confusão. E é onde entra a possibilidade de gerar as reações, né, de intoxicação. Medicamentos por si só, tomando eles certinho, na quantidade certa, no horário certo, já podem vir a promover efeitos indesejáveis. Sim. Então percebam, na dosagem correta, no tempo correto, já existem riscos. Imagina tomar eles sem o aconselhamento médico ou de um farmacêutico, sem a quantidade necessária. Então, quando a gente ultrapassa a quantidade necessária, o nosso corpo já vai reagir. Sim. E é onde entram os sinais da intoxicação. Os mais comuns são tontura, diarreia, mal-estar, né? A criança pode ir lá falar, eu estou sentindo mal. Muitas vezes elas não conseguem nem descrever o que está sentindo. E muitas vezes os pais responsáveis, né? Vai passar, e de repente vai ter que levar a criança no médico, na emergência, né? Porque as reações de intoxicação, elas começam a depender da quantidade que foi a mais, que o seu corpinho não suporta mais aquela dosagem, vai apresentar ali sintomas mais leves, uma dor de cabeça, mas vai passar, não vai ao médico, né? Não preste atenção naquela criança, porque geralmente os pais, os responsáveis, né, escutam o que a criança está falando, mas acaba que não dá tanta atenção. Sim, é frescura, né? Isso, é muito comum, né? Mas acaba que eles realmente precisam de uma atenção. Por isso, né, que o Conselho Regional de Farmácia aproveitou o mês de outubro, né? Nós tivemos um feriado, né? Que nesse feriado foi comemorado também o Dia das Crianças. Então, a gente está trazendo como um alerta, né? O Conselho Regional de Farmácia traz como alerta para a população, né? Para os pais e responsáveis das crianças, né? Porque os medicamentos, seja para adulto, seja para criança, para a fase lá dos idosos, eles precisam ser utilizados, né, da maneira correta. E a automedicação pode vir a trazer problemas para qualquer faixa etária. Problemas graves, inclusive, tá certo? Então, quais que são as dicas, quais que são as orientações aí para os pais responsáveis que estão nos acompanhando, ou até mesmo você se estiver vendo aqui a nossa reprise, né? O que você poderia falar para eles sobre automedicação em crianças? Pronto. A automedicação em crianças é uma prática, né, que nós precisamos realmente falar para eles, para os pais, que não façam. É verdade que às vezes o dia é corrido, tem trabalho, tem outras atividades diárias, né? Acaba que a gente vai conversar com um amigo, olha, tem alguma sugestão, né? Vai conversar com... vai aproveitar uma prescrição que já foi anterior, isso também é muito comum, mas apesar de... E além disso, viu, tem os sites, tem a internet. Vou pesquisar na internet, quando vai ver, vou comprar um medicamento X porque eu vi na internet. De tudo, é o pai, né? É o pai. É o todo soberano. Mas, gente, para evitar esses possíveis danos, que podem ser muito sérios ao organismo, nós precisamos ir em busca de profissionais de saúde, que realmente estão capacitados em informar e melhor orientar. Então, falando nisso, nós farmacêuticos, nós temos a capacidade, né? Nós somos capacitados em auxiliar as pessoas, a população. Então, não sintam vergonha, né? Não se sintam presos, evitarem uma farmácia. Fiquem à vontade, nós farmacêuticos estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida que seja, para orientar, né? É muito melhor a gente ir a uma farmácia, pegar lá informações com o farmacêutico que entende sobre o assunto, do que optar por sites, amigos, prescrições anteriores. Sempre é o melhor caminho. Eu sempre gosto de falar isso aqui, sabe? De reforçar. É buscar realmente um profissional qualificado, um profissional que vai saber qual que é a sua necessidade e como é que você vai poder atendê-la, tá? Nada disso aí de ficar pegando essas receitas loucas de internet
porque isso pode acabar, sim, prejudicando você, ainda mais uma criança, né? A gente vê diversos casos por aí. Então, é muito importante. Se você não quer algo mais grave para o seu pequeno, para a sua pequena, busque sempre um profissional qualificado, vai na farmácia, pede para falar com o farmacêutico, né? Como a Carmen mesmo trouxe aqui para a gente. Fala os sintomas, explica o que foi que ocasionou aquilo dali. Com certeza, juntos, vocês vão conseguir entender o que é melhor para aquela criança. E quem tiver dúvidas ou até mesmo quem quiser mais informações, pode entrar em contato com o CRF, não é isso, exatamente. Carmen? Muito bem, então tem site, tem Instagram, vai lá no CRF que você pode ficar muito bem informado. Também tem o seu, né? Vamos passar aí para o pessoal de casa acompanhar você que visa aí descomplicar, né, a farmácia. Pois é. Bom, se vocês se sentirem à vontade, né, podem acessar o Instagram, que é @descomplicafarmacêutica. Lá podem mandar o direct ou aproveitar alguma postagem, podem mandar mensagem onde é que for, tá? Além do que lá também está disponível o meu WhatsApp. O importante é que a gente realmente sane essas dúvidas, sim, né? Porque nós queremos que as nossas crianças cresçam saudáveis. Então, a gente vai estar juntinhos trabalhando nisso. Informando e esclarecendo a população sempre. Obrigada, meu bem, mais uma vez. Maravilhosíssima. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, bom dia. E você que está aqui ligadinho com a gente para a gente fechar o nosso programa, no próximo bloco nós vamos falar sobre ansiedade. Eu conto com você, não sai daí.